Quando você decide viver em sua autenticidade, quando se permite brilhar sem medo, algo poderoso acontece. O universo começa a se reorganizar a seu favor. Você para de atrair relacionamentos forçados, para de se apegar a pessoas que não valorizam sua essência e, em vez disso, começa a se cercar daqueles que realmente ressoam com sua energia. Mas esse processo nem sempre é fácil. A resistência do ambiente ao seu despertar. Carl Jung explicou que o inconsciente constantemente nos coloca à prova. Se durante toda a sua vida você permitiu que os outros ditassem quem você deveria ser, se você moldou sua personalidade para se encaixar em ambientes que não o nutrem, então dar um passo em direção à autenticidade pode parecer uma ameaça não apenas para você, mas para aqueles que estão acostumados a vê-lo de uma certa maneira. As pessoas que uma vez o cercaram podem resistir à sua transformação. Eles podem tentar convencê-lo a não mudar. Eles podem tentar fazer você se sentir culpado por querer algo diferente. Alguns até recorrem à manipulação emocional para mantê-lo no mesmo lugar. Não porque sejam maliciosos, mas porque sua mudança os confronta com suas próprias limitações. Mas aqui está a verdade que Jung nos convida a entender. Toda vez que você ignora sua autenticidade para fazer os outros se sentirem confortáveis, toda vez que você diminui sua luz por medo de perder alguém, você está realmente se perdendo. O filtro natural da autenticidade. As pessoas que realmente devem caminhar ao seu lado nunca pedirão que você se torne menor, para que se sintam maiores. Quando você se atreve a ser você mesmo sem medo de julgamento, começa a perceber que certos relacionamentos mudam. Alguns amigos se afastam, algumas conexões que pareciam firmes se dissolvem, mas em seu lugar surgem novas pessoas, novas oportunidades, novas experiências que estão verdadeiramente alinhadas com a sua essência. E é aqui que muitas pessoas falham em seu processo de transformação. Entram em pânico quando sentem que estão perdendo o que sabem. Jung nos lembra que os seres humanos temem o desconhecido mais do que qualquer outra coisa. Preferimos ficar na zona de conforto, no familiar, mesmo que isso nos deixe infelizes. A sabedoria oculta das perdas. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, não nos permite permanecer em um lugar que não nos serve mais. Se você se apegar ao que precisa ir, o universo o tirará de você de maneiras mais drásticas. Relacionamentos que se rompem, oportunidades que se fecham. Caminhos que param de avançar de repente não são punições, são sinais de que algo novo está chegando. E se você tiver a coragem de deixar ir e se confiar no processo, descobrirá que o que vem a seguir é muito maior do que você imaginou. Mas esse processo requer fé, não fé cega, mas fé profunda em si mesmo, em seu caminho, em sua luz. Você deve acreditar que merece melhor, deve estar disposto a deixar de lado o velho para abrir espaço para o novo. A prova da solidão consciente. Aqui surge outra grande prova no caminho do despertar: a solidão. Muitas pessoas temem que, ao deixar de lado o que não lhes serve mais, sejam deixadas sozinhas, e por um tempo pode ser assim. Você pode passar por um estágio em que sente que ninguém realmente o entende, que seu círculo encolheu, que as conexões profundas são escassas, mas essa solidão não é um castigo, mas um processo de purificação. Jung nos ensina que o inconsciente precisa de espaço para se reorganizar. Se sua vida foi preenchida com relacionamentos que não o nutrem, você deve primeiro fazer a limpeza antes que os corretos cheguem. Esta etapa é um teste. Você vai continuar apesar do desconforto? Ou você vai voltar por medo de ficar sozinho, reconectando-se com sua verdadeira natureza? As pessoas que passaram por esse processo sabem que a verdadeira mágica acontece após essa fase. Porque quando você realmente se alinha com quem você é, quando você decide que prefere ficar sozinho do que cercado por aqueles que não honram sua luz, a vida responde de maneiras inesperadas. Existem pessoas com quem você se conecta em um nível profundo. Pessoas que o inspiram, que o elevam, que entendem sua visão, sem que você precise explicá-la. E o mais importante, você se encontra novamente. Você descobre que a solidão não é algo a temer, mas uma oportunidade de se fortalecer com Rezer, de construir um relacionamento forte consigo mesmo. Porque se você não aprender a desfrutar de sua própria companhia, se não se sentir completo sem validação externa, sempre dependerá dos outros para se sentir bem. A revolução do autorrespeito. Quando você supera esse medo, quando você para de buscar desesperadamente a aceitação dos outros, você percebe algo profundo. Você não precisa mais de ninguém para escolher você, porque você escolheu a si mesmo. E nesse momento, quando você vibra em autenticidade e integridade, as pessoas certas começam a chegar sem esforço. Não porque você está procurando por eles, mas porque sua luz agora é tão forte que só atrairá aqueles que realmente a honram. Quando você começa a escolher a si mesmo, tudo muda. Não apenas em seus relacionamentos, mas na maneira como você experimenta a vida. Você não busca mais desesperadamente a aprovação dos outros. Não sente mais a necessidade de se encaixar em lugares onde não é valorizado. Não implora mais por amor, atenção ou reconhecimento. Sincronia como linguagem da alma. Em vez disso, você começa a irradiar
uma energia que atrai naturalmente o que está alinhado com você. Carl Jung falou da sincronicidade como um fenômeno em que os acontecimentos da vida começam a se organizar de forma quase mágica quando estamos em harmonia com nosso inconsciente. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com a vida. Oportunidades inesperadas aparecem. Pessoas que ressoam com sua energia entram em sua vida sem esforço. Caminhos que antes pareciam bloqueados se abrem naturalmente. Now e Magica é o resultado de ter limpado seu espaço interior de tudo que não estava em sintonia com seu verdadeiro eu. A força dos limites conscientes. No entanto, esse estado de alinhamento não significa que tudo será fácil ou que você nunca mais enfrentará desafios. A vida ainda apresenta provações, mas a diferença é que agora você tem a clareza para enfrentá-las sem se perder no processo. Quando sua luz é forte, você não se envolve mais em relacionamentos tóxicos, não se envolve mais em jogos de manipulação emocional, não se cansa mais tentando convencer os outros de seu valor, porque entende que seu valor não depende de validação externa, mas do relacionamento que você tem consigo mesmo. Um dos maiores desafios nesse caminho é aprender a dizer não. A sociedade nos ensinou que devemos ser complacentes, que devemos evitar conflitos, que é melhor ficar em silêncio do que deixar alguém desconfortável com nossa verdade. Mas toda vez que você diz sim a algo que não ressoa com você, você está dizendo não a si mesmo. Toda vez que você tolera uma situação que não o nutre, você está enviando uma mensagem ao seu inconsciente de que seu bem-estar não é uma prioridade. A alquimia da autenticidade magnética. Aprender a estabelecer limites é uma das maneiras mais poderosas de honrar sua luz. Não é egoísmo, não é arrogância, é amor próprio. Quando você estabelece limites claros, começa a atrair pessoas que os respeitam. E aqueles que estavam em sua vida apenas porque se beneficiaram de sua falta de limites, vão embora por conta própria. Não porque você os rejeite, mas porque eles não podem mais manipulá-lo. Eles não podem mais absorver sua energia sem dar nada em troca. É aqui que ocorre a verdadeira transformação. Quando você aprende a proteger sua energia, quando deixa de investir em relacionamentos unilaterais, quando prioriza sua paz sobre a necessidade de ser aceito, você se torna magnético. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo que é para você vem na hora certa. A arte sagrada de deixar ir com confiança, mas para chegar a este ponto você deve estar disposto a deixar ir. Deixar ir as pessoas que não estão prontas. Para honrar sua autenticidade, deixar de lado os velhos padrões de autossabotagem, deixar de lado a necessidade de controlar cada detalhe de sua vida. E isso pode ser assustador porque deixar ir significa confiar. Confie que o vazio que permanece não será permanente. Confie que algo melhor virá. Confie que o universo tem um plano maior para você. Jung disse que o inconsciente sempre sabe o que é melhor para nós, mas nossa mente consciente muitas vezes interfere em sua sabedoria. Duvidamos, racionalizamos, resistimos à mudança por medo do desconhecido. Mas a verdadeira paz vem quando paramos de lutar contra o que é e aprendemos a fluir com o que deveria ser. A liberdade de estar sem máscaras. Quando você se alinha com sua autenticidade, começa a perceber que as coisas com as quais você se preocupava não têm mais o mesmo poder sobre você. Você para de ficar obcecado com o passado porque entende que cada experiência teve um propósito em seu crescimento. Você para de se preocupar com o futuro porque confia que está no caminho certo. E acima de tudo, você para de procurar a felicidade em fatores externos porque descobre que a verdadeira realização sempre esteve dentro de você. Este é o segredo que Jung queria que entendêssemos. A vida não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre lembrar quem você realmente é. Não se trata de se encaixar no molde dos outros, mas de moldar sua vida de acordo com sua própria verdade. A individuação como destino da alma. E quando você o faz, quando você finalmente se permite ser quem você sempre quis ser, a vida o recompensa de maneiras que você nunca imaginou. Pois quando sua luz é invencível, quando você integra sua sombra e aceita cada parte de si mesmo, você não precisa mais lutar por amor, atenção ou reconhecimento. Você simplesmente é, e nesse estado de totalidade, as pessoas e experiências certas vêm até você sem esforço. Porque a verdadeira abundância não é buscada, ela é atraída pela autenticidade. Quando você atinge esse estado de autenticidade, começa a notar algo que antes passava despercebido. As pessoas que entram em sua vida não o fazem mais por necessidade, mas por escolha. Eles não estão mais lá porque estão procurando algo de você, porque precisam de você para preencher um vazio em suas vidas, ou porque querem tirar proveito de sua energia. Eles estão lá porque ressoam com você, porque valorizam sua essência, porque a própria luz deles se alinha com a sua. A tentação da regressão. Carl Jung falou da individuação como o processo no qual nos tornamos a versão mais autêntica e completa de nós mesmos. Não se trata de alcançar um ideal externo, mas de integrar todas as partes do nosso ser, mesmo aquelas que anteriormente rejeitamos.
E quando chegamos a esse ponto, os relacionamentos deixam de ser uma luta por reconhecimento e se tornam uma extensão do nosso próprio crescimento. Mas esse nível de clareza também traz consigo outro desafio, a tentação de voltar atrás. Haverá momentos em que você se sentirá nostálgico por velhas dinâmicas, quando se perguntará se realmente tomou a decisão certa de se afastar de certas pessoas ou situações. É natural duvidar porque a mente está sempre tentando se apegar ao conhecido, mesmo quando o conhecido não é do nosso interesse. A sabedoria do processo não linear. Jung nos lembra que o crescimento não é um processo linear. Haverá dias em que você se sentirá forte, completamente alinhado com sua verdade, e outros em que a dúvida tentará arrastá-lo de volta aos seus velhos padrões. Mas é aqui que você precisa se lembrar por que começou esse caminho. Porque se uma coisa é certa, é que uma vez que você experimentou a liberdade de ser quem você realmente é, você não pode se contentar com nada menos. O problema é que muitas pessoas não estão preparadas para esse nível de clareza. Eles preferem ficar em relacionamentos medíocres, em empregos sem propósito, em ambientes que limitam seu crescimento, simplesmente porque é mais fácil do que enfrentar a incerteza. Sincronia como confirmação do caminho. Mas a verdade é que o desconforto de viver uma vida que não ressoa com você é muito maior do que o desconforto de deixar de lado o que não lhe serve mais. À medida que você passa por esse processo, começa a notar outra mudança profunda. As oportunidades que entram em sua vida não são mais forçadas, mas naturais. Você para de perseguir o que não flui porque entende que o que é para você virá na hora certa. Não por ansiedade, não por desespero, mas pela certeza de que você está no caminho certo. É aqui que entra em jogo o conceito de sincronicidade que Jung explicou. Tudo começa a se alinhar de maneiras que antes pareciam impossíveis. As pessoas certas aparecem exatamente quando você precisa delas. As portas certas se abrem sem esforço. Obstáculos que antes pareciam impossíveis de superar desaparecem sem que você tenha que lutar contra eles. A responsabilidade do despertar, porque quando você vive em alinhamento com sua essência, o universo responde. Mas esse nível de alinhamento só é possível quando você faz o trabalho interno. Quando você cura as feridas que antes o tornavam dependente da validação externa, quando você aprendeu a estabelecer limites, sem culpa, quando parou de olhar para fora para o que sempre esteve dentro de você. E é aqui que muitas pessoas falham, porque querem os resultados sem fazer o trabalho. Eles querem atrair as pessoas certas sem deixar de lado aqueles que não acrescentam a eles. Eles querem encontrar seu propósito sem enfrentar sua sombra. Eles querem viver em paz sem deixar de lado o caos ao qual se agarraram por tanto tempo. Mas a realidade é esta. Você não pode receber o novo se continuar segurando o antigo. Você não pode esperar que sua vida mude se continuar repetindo os mesmos padrões. Você não pode atrair o que realmente merece se ainda tiver medo de deixar de lado o que está apenas ocupando espaço. A coragem da autenticidade radical. Jung disse que a verdadeira transformação acontece quando ousamos nos ver honestamente. Quando paramos de culpar os outros por nossa infelicidade e assumimos a responsabilidade por nossas próprias vidas. Quando paramos de procurar fora o que só podemos encontrar dentro. E é nesse momento que realmente nos permitimos brilhar sem medo. Quando descobrimos a verdade que sempre esteve lá. Quando sua luz é invencível, você só atrai aqueles que estão verdadeiramente prontos para honrá-la. Esse processo de transformação não é para todos, não porque alguns sejam mais capazes do que outros, mas porque nem todos estão dispostos a pagar o preço da autenticidade. O mundo oferece a você uma falsa sensação de segurança em troca de se conformar, se encaixar, seguir o caminho traçado pelos outros. Mas a segurança que você obtém dessa conformidade é uma prisão disfarçada, uma vida na qual você nunca descobrirá quem você realmente é. A coragem de tornar a sua luz desconfortável. Carl Jung explicou que a individuação, o caminho para nossa verdade interior, é um ato de coragem, porque significa deixar de lado tudo que não é autêntico, tudo que foi imposto, tudo que nos ensinaram a ser, mas que no fundo não somos. É desistir das máscaras, dos papéis que desempenhamos por tanto tempo para sermos aceitos. E este é o ponto em que muitos desistem. Quando você começa a brilhar com sua própria luz, quando você se recusa a se encaixar em dinâmicas que não o nutrem, quando você deixa de tolerar o que antes permitia por medo de ficar sozinho, você inevitavelmente perturbará algumas pessoas. Não porque você faça algo errado, mas porque sua luz ilumina as sombras daqueles que ainda não estão prontos para enfrentar a si mesmos. A prova do julgamento dos outros. Haverá aqueles que tentarão fazer você se sentir culpado por mudar. Pessoas que antes pareciam apoiá-lo agora podem reagir com resistência ou até desprezo.
Não porque eles realmente os desprezem, mas porque sua evolução os confronta com sua própria estagnação. É mais fácil apontar o dedo para si mesmo e chamá-lo de muito intenso ou diferente do que admitir que eles próprios evitaram fazer o trabalho interno que você fez. Jung disse que cada pessoa que encontramos na vida é um reflexo de uma parte de nós. E quando alguém reage com hostilidade ao nosso crescimento, na verdade está lutando contra a parte de si mesmo que também quer despertar, mas que ainda não tem coragem de fazê-lo. Não é sua responsabilidade acordar ninguém, mas é sua responsabilidade seguir em frente, sem permitir que a resistência dos outros apague sua luz. Liberdade da necessidade de convencer. É fácil cair na armadilha de tentar convencer os outros a ver o que você vê, tentando explicar a eles por que você mudou, por que você não pode mais viver da mesma maneira. Mas a verdade é que nem todo mundo está pronto para entendê-lo. E se você se apegar a tentar acordar aqueles que ainda querem ficar dormindo, acabará drenando sua energia no processo. Sua única responsabilidade é continuar trilhando o seu próprio caminho. Aqueles que realmente devem estar em sua vida evoluirão com você. Aqueles que não são, serão deixados para trás. Não porque você os rejeita, mas porque eles simplesmente não ressoam mais com sua frequência. E isso não é algo triste ou trágico. É uma parte natural do crescimento. A arte de deixar ir com amor. Jung falou da importância de deixar ir com amor. Não por raiva, não por ressentimento, mas pelo entendimento de que cada pessoa está em seu próprio processo. Alguns estão prontos para seguir em frente, outros precisam de mais tempo e outros simplesmente nunca darão esse passo. E tudo bem, você não pode forçar ninguém a ver a luz se eles ainda não estiverem prontos para abrir os olhos. O que você pode fazer é continuar a brilhar, continuar a ser a prova de que uma vida autêntica é possível. Porque, acredite ou não, sua transformação será inspiração silenciosa para aqueles que em algum momento decidirão acordar. Não porque você os convenceu, mas porque seu exemplo falará mais alto do que qualquer palavra. A paz da total congruência. Quando você decide trilhar esse caminho sem medo, quando aceita que não pode controlar os outros, mas pode escolher a energia que permite em sua vida, algo incrível acontece. A paz vem. Você não se cansa mais tentando se encaixar. Não se importa mais com o que os outros pensam de você. Não precisa mais da validação de ninguém para se sentir completo. E é nesse estado de plenitude que a verdadeira magia acontece quando sua luz é invencível. Apenas aqueles que estão prontos para honrá-la permanecerão ao seu lado. Confiança absoluta em seu processo. Mas para chegar aqui, você deve primeiro confiar. Confie que deixar ir o velho é necessário para receber o novo. Confie que o vazio que você sente é temporário e que algo muito maior espera por você do outro lado. Confie que quando sua luz é invencível, apenas aqueles que realmente a honram estarão ao seu lado. Quando você confia em seu processo, quando você para de resistir e permite que a vida reorganize o que não lhe cabe mais, você começa a experimentar algo que antes parecia impossível. A verdadeira liberdade. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser no mundo exterior, mas a liberdade interior de ser quem você realmente é sem medo, sem culpa, sem necessidade de aprovação. Aquela liberdade que Jung descreveu como estado de individuação, onde você deixa de depender de validações externas e começa a viver plenamente, sem laços emocionais desnecessários. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E quando você vive dessa verdade, quando sua luz brilha sem filtros ou desculpas, você só atrai aqueles que estão verdadeiramente preparados para caminhar ao seu lado, nesta jornada de autenticidade e crescimento consciente.